Fala, engenheiro, tudo bem por aí? No nosso último vídeo sobre estática, eu te apresentei alguns conceitos iniciais para a gente poder começar a estudar essa matéria fantástica na engenharia. E aqui agora eu quero te passar 4 ferramentas que são necessárias, imprescindíveis, para você começar a fazer os seus cálculos de trigonometria e estática para engenharia civil, beleza? Então vamos começar aqui, por exemplo, a gente tem uma treliça aqui, né, nesse desenho aqui. E essa treliça, ela claramente ela é dividida em alguns triângulos, né? Eu tenho 2 triângulos aqui praticamente, aqui eu tenho um e aqui eu tenho um outro triângulo. E quando a gente fala de triângulo, né, de algo, de algo no plano 2D, inevitavelmente eu preciso falar sobre trigonometria, tá? Então essa aula aqui, eu vou falar um pouquinho sobre algumas funções e introduzir alguns conceitos básicos de trigonometria para que a gente consiga realizar contas, né, e trazer aqui, resolver 80, 90% dos problemas de estática só com essas ferramentas que a gente tem aqui em mãos nesse vídeo, ok? Vamos começar aqui com as funções mais utilizadas para esse tipo de problema, né? E obviamente que aqui eu tenho seno, cosseno e tangente. Inevitável a gente falar de trigonometria e não falar de seno, cosseno e tangente, né? E vamos só relembrar que eu não vou fazer nenhum tipo de dedução, eu não vou trazer nenhum tipo do porquê que essas funções são desta forma, tá? Meu objetivo aqui é só trazer o que nós vamos usar, dar uma repassada, relembrar um pouquinho com você e nos próximos vídeos já começar a aplicar isso em exercícios, beleza? Então, funções mais utilizadas, né? Seno, cosseno e tangente, né? Vamos só relembrar aqui, a função seno, né? É a função, ela diz o seguinte para mim, o seno de um ângulo, vou pegar esse ângulo alfa aqui, que já está no nosso desenho, o seno de um ângulo alfa é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, beleza? Uma forma fácil de você gravar aqui, né, o seno e o cosseno sempre tem alguns macetinhos, mas um dos que ficou mais fácil para eu gravar foi que o seno é o cateto que está separado do ângulo, né? Seno separado. Ou seja, no caso de alfa aqui, o cateto que está separado de alfa é o A, né? Então a gente pode reescrever aqui, ó, como seno de alfa é igual a A, que é o cateto oposto, sobre H, que é a minha hipotenusa aqui, ok? Já o cosseno é o cateto que está colado, né? Colado ao ângulo alfa, né? Então, o meu cosseno de alfa, né, é o meu cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, como a gente acabou de ver aqui, né, cosseno de alfa, qual que é o cateto que está colado aqui? É o B. Então, é B sobre hipotenusa. E a minha tangente, né, tangente de alfa, é o cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Aqui eu lembrei muito facilmente aqui que eu muito viciado em Coca-Cola na minha faculdade, né? Então eu lembrei de Coca-Cola, né? Nunca mais esqueci, tá? Então, nesse nosso caso aqui, qual que vai ser a nossa tangente de alfa? Tangente de alfa é quem que é o oposto, né? É o separado, é o A. E quem que é o adjacente? Adjacente é o que está colado, é o B. Então, a nossa tangente é A sobre B, beleza? E o que é arcosseno, arcosseno e arcotangente, né? São 3 funções que nós vamos utilizar muito para descobrir o ângulo de um determinado, né, de um determinado triângulo, tá? Então, por exemplo, digamos que eu tivesse o valor de A, né? Supondo, tá? A é igual a 3, B é igual a 4. Quanto que é a hipotenusa? Eu não tenho alfa aqui, mas eu consigo descobrir alfa através de uma função chamada arcotangente, tá? Por que é arcotangente? A arcotangente nada mais é do que a tangente a menos 1, tá? E eu posso aplicar a tangente a menos 1, por exemplo, na função tangente. Tangente de alfa, né? E aqui vamos colocar a tangente de alfa é quem? É A sobre B. A sobre B, tá? Na verdade, deixa eu até reescrever aqui, porque quando eu aplico, vou reescrever de outra forma aqui. Vamos escrever primeiro a função. Tangente de alfa é igual a sobre B, ok? Igual aqui em cima. Eu quero aplicar arcotangente nessa função aqui. Então, como é que eu faço? Arcotangente é a mesma coisa que tangente a menos 1, tá? Então, eu posso aplicar tangente a menos 1, ou poderia escrever também arcotangente, é a mesma coisa, tá? Da tangente de alfa, que é igual. Se eu apliquei do lado de cá, eu também preciso aplicar do lado de cá. Então fica tangente
a menos 1 de A sobre B. Só que a tangente a menos 1 da tangente, eu posso cortar, tá? Então, eu fico que alfa é igual a tangente a menos 1 de A sobre B, ok? E aí aqui você consegue bater na sua calculadora aí, né? Você aperta Shift, aperta tangente, provavelmente é essa a função da sua calculadora, e você consegue transformar, né, qualquer número que seja, no caso aqui era 3 sobre 4, né? Você consegue transformar 3 sobre 4 no ângulo alfa, ok? Então assim, arcosseno, né? Mesma coisa aqui, ó. Arcosseno é seno a menos 1, tá? Arcocosseno, né? É cosseno a menos 1, ok? E arcotangente é tangente a menos 1, tá? Então você vai utilizar isso aqui com muita frequência para você descobrir o ângulo final quando você já tem os catetos e a hipotenusa do seu triângulo, ok? Você vai utilizar muito o triângulo para compor, né, forças de um sistema, ok? Como na nossa treliça aqui em cima, tá? E para isso, para você conseguir trabalhar com esses triângulos, com essa forma geométrica, é inevitável você relembrar do Teorema de Pitágoras, tá? O que o Teorema de Pitágoras fala para nós? Vou fazer uma cor diferente aqui, fazer um azul aqui, igual o da hipotenusa ali. Que a nossa hipotenusa é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, ok? Então, nossa hipotenusa ela vai ser calculada dessa forma. Isso é necessário para você entender todos as forças que estão no seu sistema, né? Igual eu comentei no último vídeo. Às vezes eu somo força, subtraio força, etc. Aquilo acaba formando um triângulo para mim. E nesse triângulo, a forma de eu descobrir quais são os catetos e a hipotenusa é através do Teorema de Pitágoras, tá? Um detalhe que você já deve ter lido aqui, né? Importante, o Teorema de Pitágoras ele só funciona para triângulos retângulos, ou seja, triângulos cujo ângulo, eu tenho eu tenho um ângulo de 90 graus. Isso aqui é um triângulo retângulo, ok? Esse ângulo aqui é de 90 graus. Tá, Luiz, mas e se eu tenho uma situação como essa daqui, ó, por exemplo? Eu tenho, vou fazer cinza aqui, ó. Eu tenho uma força F para cá. Eu tenho uma força, vou chamar de F2 para cá. Essa força F2, ela está a 30 graus do eixo X. E essa força F1, ela está a 45 graus do eixo Y, né? Bom, se eu sei que aqui é Y, aqui é X, eu sei que aqui é 90 graus, né? Ou seja, esse ângulo restante aqui, vou fazer de uma outra cor, fazer um cinza mais escuro. Esse ângulo restante aqui, ele nada mais é do que 90 menos 30, que é 60 graus, ok? Ou seja, o ângulo, e aqui eu vou pegar outra cor, vou pegar verde, o ângulo entre a força 1 e a força 2 é 45 graus mais 60 graus, que é igual a 105 graus, ok? Luiz, nessa situação, eu posso usar Teorema de Pitágoras? Não, tá? Você não pode usar Teorema de Pitágoras. Vou apresentar outras duas ferramentas para a gente resolver esse tipo de problema, ok? A primeira delas, lei dos cossenos, tá? Então eu tenho aqui um triângulo, dois triângulos aqui, em que θ é maior que 90 graus e θ é menor que 90 graus. E a lei dos cossenos vai servir para qualquer um desses dois triângulos, ok? O que a lei dos cossenos me fala? A lei dos cossenos fala que a hipotenusa é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes cosseno de θ, ok? Nossa, Luiz, o que é isso? Nunca vi, já vi, não lembrava, é muito grande. Pessoal, é muito fácil, tá? É só você lembrar que Teorema de Pitágoras, ele é a exceção da lei dos cossenos, tá? É só uma simplificação, né? O Pitágoras descobriu que quando eu tenho um triângulo retângulo, o meu cosseno de θ, que nesse caso aqui, né, vira um cosseno de 90 graus. E a gente sabe que cosseno de 90 é 1. Né? Perdão, cosseno de 90 é 0. Então, se o cosseno de 90 é 0, eu zero toda essa parte aqui, ó, da minha fórmula. Fica 0. Ou seja, A ao quadrado mais B ao quadrado menos 0. Então, eu simplesmente simplifico isso aqui para raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Porém, o Teorema de Pitágoras ele é derivado da lei dos cossenos. Tá? Então, sim, é um passo a mais que você tem que lembrar aí, que você tem que gravar, mas nada que a prática não te faça lembrar isso de cabeça. É muito simples, é muito fácil, você faz 2, 3 exercícios ali, você já não esquece mais como é que é a lei dos cossenos, beleza? Isso vai ser necessário para a gente resolver
qualquer tipo de problema em que eu não tenho um ângulo de 90 graus e vai por mim. É muito comum, tá? Na estática a gente ter esse tipo de triângulo aqui, muito mais até do que o de 90 graus, tá? E por fim, a lei dos senos, ela me diz o seguinte, tá? Eu vou usar esse triângulo aqui de exemplo para simplificar, tá? Para a gente fazer a lei dos senos ali. O que a lei dos senos me fala? Que eu tenho uma relação entre a minha reta, né? Vamos chamar assim, seja hipotenusa ou cateto, com o ângulo que está contra ela, né? No ângulo inverso a essa reta. Ou seja, hipotenusa, o ângulo que está inverso à hipotenusa é θ. No caso de A, o ângulo que está inverso é α. E no caso de B, é beta. O que a lei dos senos me fala? Que eu tenho uma relação do seguinte: a hipotenusa está para seno de θ, assim como o cateto A está para seno de α, assim como o cateto B está para seno de beta, ok? A lei dos senos é outra lei que você tem que gravar, porque ela te ajuda a resolver muito esses problemas de eu já tenho um ângulo, por exemplo, eu já tenho θ, eu já tenho a hipotenusa, eu já tenho um cateto, mas eu não tenho eu não tenho alfa, né? Eu não sei quem é o ângulo alfa. Então eu vou isolar seno de alfa aqui, né? Nesse tipo de conta aqui. Eu não preciso usar a lei dos senos completa, eu não preciso usar os três termos, tá? Eu posso utilizar só, por exemplo, né? Digamos, eu quero encontrar seno de alfa, então eu posso dizer que seno de alfa é igual a, eu passo o seno de alfa para cá para cima, né? E o h ali para baixo. E o seno de θ aqui para cima, né? Então, seno de alfa é seno de θ vezes, né, a sobre h. A sobre h. É o suficiente, tá? Se eu já tenho seno de θ, eu tenho a e eu tenho h, eu só descubro qual que é o valor numérico dessa parte aqui, né? E depois eu aplico lá, lembra, o arcosseno, né? O seno a menos 1, certo? Eu vou aplicar seno a menos 1 deste lado e vou aplicar seno a menos 1 deste lado. Luiz, é muita coisa para gravar, não entendi, tem muita coisa aqui que eu vou ter que relembrar, calma. Eu vou fazer vou fazer um último vídeo só falando sobre a lei do paralelogramo, que é a primeira forma de resolução que a gente vai ter aqui para problemas de estática, e a gente vai começar a fazer uma bateria de exercícios, tá? Vou fazer vários exercícios, trazer aqui no canal, e você vai gravar isso aqui com muita facilidade, porque você vai ter que aplicar isso nos nossos exercícios, tá bom? Fica tranquilo. Não estressa, isso aqui é tranquilo para fazer. Quanto mais você exercita, quanto mais exercício você faz, mais fácil isso aqui fica, mais fácil isso entra na sua mente e com mais clareza você enxerga a resolução dos exercícios, tá bom? Fica comigo aqui, a gente vai fazer mais exercícios. Curte o vídeo aí se você gostou das explicações. Já segue o nosso canal para não perder mais vídeos como esse, tá bom? Te aguardo no próximo vídeo, estou criando uma playlist. Não deixe de seguir essa playlist, não deixe de assistir os próximos vídeos para você aprender muito bem aí, continuar aprendendo no seu aprendizado de estática. Valeu, um abraço, até mais.